permitir a gente sair do nosso tradicional modelo de gestão, que é planeja toda uma fase, aí você executa toda uma fase, aí você vê que tem errado, você volta lá no planejamento de toda a fase, e vai permitir você, dentro de um mesmo projeto como o Project, inclusive, criar múltiplos ciclos aqui. Então a gente vai ver duas opções dentro do nosso planejamento híbrido. Eu posso fazer um Project, que é aquele gráfico de dentro que vocês já conhecem, e eu posso usar o ágil dentro do Project. Quem está usando o Project 2016, atualizado no final do ano passado, o Project 2019, você já tem o Kanban lá dentro dele. Alguém aí está usando? Não? Está usando? Com a limitação de que você fica preso ao arquivo. Então o problema é esse, porque você cria um arquivo MPP que eu não consigo ter colaboração e compartilhamento nele. Mas, por outro lado, eu consigo uns relatórios mais ricos. E no ponto de vista de eu estender ele com o Planner, eu tenho um arquivo MPP, no meu Project, eu vou conectar aquilo a um Planner, e daí eu posso ter múltiplos Planners, onde eu permito as pessoas poderem criar a sua própria maneira de organizar. Tá? Então eu tenho aqui, eu posso usar o ágil dentro do Project, posso conectar o Project com o Planner, e aí eu consigo ter uma plataforma única, que é o negócio de nascer uma iniciativa, virou uma coisa um pouquinho maior, virou uma coisa muito maior, concluí e salvei nas lições aprendidas da minha organização. Ok? Bom, temos o Scrum e o Kanban dentro do Project, que eu vou passar rapidinho que a gente vai ver ele ali também. Então o Scrum e o Kanban dentro do Project, onde eu consigo escolher o meu modo de trabalho e combinar o modo de trabalho. Não sei se alguém está fazendo isso, mas eu consigo ter o timeline lá em cima, consigo continuar tendo os meus marcos lá em cima também, mas agora, em vez de eu ter que detalhar todas as subtarefas, eu crio sprints das subtarefas. Então o que eu posso fazer é tornar um pacote de trabalho, uma fase inteira, um quadro ágil. Que aí me permite, em vez de eu ter que detalhar tudo que eu vou fazer, eu vou detalhando à medida que eu preciso. Escolho o meu modo de trabalho com visibilidade e transparência, porque ele vai estar ligado aqui no timeline. E tem um conjunto de relatórios para suportar isso. Então, tem status da sprint, tem o burn down, consigo fazer um monte de relatórios ali, incluindo a parte financeira, a parte de homem-hora, se eu estiver utilizando ele aqui também. Legal? Então aqui é a visãozinha, e a gente vai abrir ele lá. Aqui, se você está usando o seu Project 2016, o online atualizado para a versão do ano passado, ou 2019, você vai conseguir habilitar aqui na hora que você vier em tipos de projetos, projeto Scrum, projeto Kanban. Qual que é a diferença? O projeto Scrum tem aquela ideia de time boxed. Eu defino uma sprint, 2 semanas, 1 semana, 4 semanas, e ele repete aqueles bloquinhos. E dentro de uma sprint eu organizo cada sprint. O Kanban é um fluxo único, em que eu defino os nossos colunas ou buckets também, encho um backlog único e aí vou controlando o que a gente chama de work in process. Jogo lá a tarefinha e vejo qual que está enchendo mais para poder identificar o nosso gargalo. Bom, temos então as duas opções, né? O Scrum está aqui, organizado em sprints, time boxed, ou eu crio um quadro único de Kanban em que eu faço o fluxo da tarefa ali do começo ao fim. Vocês usam mais Scrum ou Kanban? Scrum. Vocês usam. Usa Scrum? Que ferramenta você usa lá? TFS. TFS. Você pode integrar ele ao Project. Então você consegue integrar o TFS ou o Azure DevOps, está usando on-premise? Sim. Dentro do seu servidor. Você tem PPM lá? Não. Você consegue fazer uma integração dele. Aí o que vai acontecer é que lá dentro do Azure DevOps ou TFS você já tem um quadro, né? Sim. Quando você cria o projeto lá, ele gera um project e transforma aquilo em fases. E por que isso é bom? Porque aí você consegue dar visibilidade. Quem usa Azure DevOps ou TFS, né, a gente não vai mostrar ele aqui, mas tem uns vídeos lá mostrando essa integração também. O que acontece é que você pode criar o projeto ou no Project e gerar ele lá no Azure DevOps ou TFS, e vice-versa. Criou no TFS, Azure DevOps, ele criar no Project. Porque o foco do TFS é o controle técnico do seu projeto, certo? Uhum. O controle de gestão estaria no Project, onde eu consigo ver, por exemplo, homem-hora, consigo reportar fluxo de caixa, consigo ter marcos de entrega, consigo ter as minhas fases, mas as tarefas ele já puxa de lá. Eu só queria saber se tem alguma vantagem em usar o Planner em vez do TFS, porque eu vi que é mais genérico do que... O TFS parece ser mais voltado para software mesmo e Sim. o Planner... E aí ele já está ligado ao seu repositório. Né? Então eu teve essa pergunta em algum outro questionamento hoje também, eu não vejo nenhuma vantagem. Porque o Planner é para quem não tem outra ferramenta. Ou para quem quer estender o project e não tem licença suficiente de project. Outra pergunta que eu recebi de uma empresa que a gente está trabalhando semana passada.
O cara falou, pô, a gente tem quase 569 licenças de project. Todo mundo tem licença de project. Cara. Aí o cidadão, pra você ver, né? Aí o cidadão, poxa, mas a gente está pensando em usar o Planner. Eu falei, cara, pra quê, né? Porque assim, você já comprou a outra ferramenta, assim, gerencia tudo lá dentro de um negócio único. Então tem essas questões também. Agora, em termos de adoção de licenciamento, todos nós aqui nessa sala, não é possível que a gente tenha 50 gerentes de projeto, por exemplo. Vamos dizer que 5 são gerentes de projeto, tem uns 10 líderes de equipe e tem 35 caras que são membros de equipe. Membro de equipe pode ter Office E1, F1, 15 contos. Vai conseguir acessar o Planner, vai conseguir acessar uma série de coisas. O cara que é líder de equipe, eu posso dar uma licença dele de E1, uma licença de Essentials, 20 e poucos reais, para ele poder atualizar tarefas. 5 gerentes de projeto, licença de 120 reais lá pro cara. Ele cria o cronograma, ele faz todo o planejamento lá do seu baseline em alto nível, que a gente vai ver. Ele delega isso pro líder da equipe, que vai juntar vocês num grupinho ali e poder, por exemplo, criar um planner para você. Então eu consigo ter o mesmo efeito aqui com, sei lá, talvez 1/10 de licenciamento, que é mensal. Então 120 vezes 50 vezes 12 versus 120 vezes 5 vezes 12 mais os outros 15 lá vezes o restante vezes 12. Então assim, a Microsoft enxerga isso e não é apenas a questão de ser caro, mas também que você vai ter que treinar os 50 caras para usar a Project. Se eu abrir o Planner aqui para vocês, em 5 minutos vocês já são pós-graduados em Planner. O cara já pode tirar a certificação lá de Planner em 5 minutos, né? E não é só isso, né? Porque é um caminho natural para as coisas. Se você migrando para a suíte de produtos da Microsoft, você já vai ter todos aqueles produtos que você já utiliza no dia a dia, Outlook, Excel, etc. Então, a licença do Planner ficaria como se fosse gratuita, porque já faz parte engloba todo aquele restante de produtos. Exatamente. Da suíte. É um custo zero. Pô, vou roubar essa cadeira sua aí, cara. Vamos lá, deixa eu abrir tudo aqui. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dentro da estrutura da empresa que eu trabalho, a gente já vem segmentando os tipos de ferramenta até por essa questão, né? De você ter que treinar, dedicar tempo numa ferramenta que a pessoa vai abrir e atualizar a data. Que em alguns casos é o que acontecia no projeto. E aí a gente foi para o Planner. Só que aí no Planner, eu não sei se foi uma questão de a gente estar acostumado com o Project e daí foi para o Planner e a gente sentiu falta. E a gente sentiu muito a falta, porque assim, quando você coloca uma tarefa, você coloca a data de início e fim. Só que você não tem a data de início programada e a data de fim programada. Isso você vai ter só no Project. Hoje você consegue colocar a data de início e fim lá no Planner. Não sei se você já viu. Mas só uma data, né? Não, eu consigo colocar as duas. Dia que começa, dia que termina, ele me gera um calendário igual ao Outlook. Isso, mas eu não consigo falar assim, para eu comparar, por exemplo, levar para o BI e montar um Gantt, por exemplo. Não tem e não vai ter. E é uma questão filosófica. Porque o que acontece? Existem plugins que fazem isso. Eu não vejo a Microsoft desenvolver isso porque é uma questão filosófica aqui. O que acontece, né? O que eu acho? Não é um sequenciamento. Ele é uma priorização de backlog. Então eu venho aqui, eu priorizo o backlog. Então você vai lá e ele nasceu, por exemplo, de ter posts na parede, você chega aqui e fala, precisamos fazer isso aqui é o mais importante. E aí criamos de uma maneira simples aqui um to-do, um doing e um done. O cidadão chega aqui de manhã, pega o cartãozinho dele, não faz mais nada até ele acabar, teoricamente dedicado full time. Quando ele acabar aquilo ali, done. Quando a gente acabou um sprint, ou mesmo lá no final da sprint, pode ser que sobrou umas coisas, eu posso fazer uma repriorização do backlog. Então, eu posso vir aqui e arrancar uns posts da parede. Eu posso vir aqui e adicionar um novo post da parede. Então, nenhuma ferramenta ágil vai ter linha de base. O que a gente viu é que ele vai funcionar, no nosso caso, muito bem para uma equipe muito de operação. E não para quem vai ser o líder do projeto e o gestor de tarefas. Porque daí a gente vai precisar fazer esse sequenciamento. Você vai ter dois cenários. Exatamente. E a gente falou, não, esse dá para usar
para a equipe de operação mesmo. Ele não está envolvido assim no todo aquele escopo do projeto, mas ele precisa executar essa tarefa. Então a gente vai para o planner até para não ter que ter uma licença e Exatamente. isso. Então assim, existem uns plugins que quando você atualizar o planner, ele atualiza o project de volta. Mas assim, não é interessante porque tem dois problemas. Um é que no backlog eu posso deletar coisas, certo? Vocês não fazem isso? Então, esqueci uma coisa, você vai lá e arranca o post do bolso e prega lá. Tem coisas que eu não vou fazer, eu já arranco e rasgo aquelas coisas. A outra coisa que você não tem no ágil é que você não tem uma meia hora no cartão. E você não tem custo no cartão. Então tem gente que quer colocar custo no planner. Não tem no Trello, não tem nenhuma ferramenta semelhante, eu não vejo ter. Porque assim, quando não é o propósito da ferramenta. Quando você precisa disso, porque aqui em termos de decisão de ferramenta, se você precisa de fluxo de caixa, cash flow, fluxo de dinheiro, você precisa controlar uma meia hora, você precisa de sequenciamento, você está numa categoria de ferramentas chamada Scheduler. Você precisa de um PPM, do Project, qualquer concorrente, Primavera, Clarity, isso aqui é uma categoria de ferramentas. Você não precisa disso, eu preciso de um quadro com colaboração e visibilidade. Aí aqui você tem, por exemplo, tem o Kanban Flow, você tem o Trello, você tem um monte de gente aí, nenhum desses vai ter também. Não vai ter. Não vai ter. Então, assim, a visão que a gente teve é a correta. Exatamente, não vai ter. Uma tarefa bem operação que depois o gestor da tarefa coloca dentro do project e alimenta. Exatamente, exatamente. Então tem uns plugins que, por exemplo, se você colocou 10 tarefas aqui no project, no planner, ele vai imaginar que 10 tarefas é 100%, quando você jogar uma para concluída, ele joga 10% lá no seu project. Mas assim, que sentido tem esse negócio, entendeu? Primeiro, não sei se as tarefas são do mesmo tamanho. Vocês têm 10 tarefas, a sua é gigante, a do pessoal ali é não fazer nada. Se a sua não acabar, a deles acabou 9, eu boto 90% do projeto, você não vai acabar. Então eu não consigo ver isso. A segunda coisa é que eu posso deletar a tarefa e eu posso adicionar a tarefa. Então, embora seja possível, não é um desafio técnico, ele não faz sentido do ponto de vista de metodologia. Então a gente pergunta isso bastante e fala, pô, Mário, aí eu falo, cara, será que a Microsoft não tem capacidade de ligar o Project Planner? Cara, tem, mas não faz sentido. Essa que é a grande questão. O pessoal que criou third party plugins aqui para fazer isso, é sempre esse cuidado que você tem que ter. Tem 20 tarefas, você fez 5, você fez 25% do projeto. E ninguém sabe se aquilo é verdade ou não. O modo de funcionamento é o seguinte, né, que a gente vai ver lá na ferramenta. Mas é importante você entender o seguinte, se você precisa de muitos controles, o que é o PPM? O PPM é uma ferramenta corporativa de gestão de projetos. Corporativo. Que permite governança, permite fluxo, permite todos os controles que você imaginar. Se eu estiver usando somente o projeto Project Pro no meu computador, isso aqui é uma ferramenta individual de um gerente de projetos. Ele até pode ter 10 projetos, porque ele salva os MPP no computador dele, é uma ferramenta individual. Quando você vai para uma ferramenta como o Planner, é uma ferramenta que a gente chama de uma ferramenta loose. Ela não é muito estruturada, porque não é isso que o cara está buscando. Ele quer passar um papel pardo lá na parede e jogar todos os posts dele. Só que daí, né, eu não sei se vocês trabalhavam desse tipo de maneira, né? Mas para mim o Project é uma maravilha, porque o pessoal já usava quadro na parede em muitos dos meus projetos. Eu tive um projeto em 2014 onde a gente não tinha isso, que eu estava usando lá meu Project em 2013. Eu tinha que criar todo aquele cronograma, ligar aquelas coisas todas, e eu tinha que apresentar isso para o meu sponsor, quantos por cento fez, quanto custou. E aí eu chegava lá na sala de 4 equipes diferentes, cada uma com um negócio pardo lá na parede, e eu tinha que olhar os posts que não tinha nada a ver com as minhas tarefas. E tentar dizer quantos por cento fez uma tarefa, que é um negócio muito chato. E quando eu não estava lá, ainda tinha que pedir uma foto do quadro para eu poder atualizar lá de longe. O Planner permite você fazer essa coisa, porque eu chego aqui, eu crio um project como a gente vai ver, imagina que a gente tem uma tarefa aqui de 90 dias, teste. E eu falo, poxa, não quero controlar esse teste, eu que sou gerente de projeto, eu só sei que é 90 dias e tá ótimo. Eu posso pegar um cara aqui, que é um líder de testes, por exemplo, mesmo o meu líder técnico aqui do projeto, se ele fizer isso, e ele, com a sua equipe de, digamos, 5 pessoas, seja lá quantas pessoas seja, 10 pessoas, ele vai pegar essa tarefa, vai quebrar num planner. Poxa, para a gente fazer esse teste, a gente precisa de cenário, precisa de case, uma série de coisinhas. Coloca essas coisas todas aqui, ele está em cima do quadro, ele vem e diz
e fiz 30% daquela tarefa, por exemplo. Eu consigo delegar isso para um quadro que seja um projeto ou para um quadro de operação. Então também, assim, você tem que tomar cuidado para não criar múltiplos planners na sua organização. Eu posso criar um único quadro aqui da equipe de testes e quando entrar um projeto eu pinto com aquela etiquetinha que o vermelho é do projeto Mário, o azul é do projeto da Joana, o vermelho por aí vai. Então no mesmo quadro também eu posso fazer a gestão da rotina da minha equipe que tem um líder técnico que se reporta para o gerente de projeto. Agora, se você precisa de controles, né, a gente tem projetos nossos que são projetos de engenharia, em que não tem esse negócio de planner porque precisa de evidências. Então, nesse caso, eu tenho que criar um project com todos os detalhes aqui.